Sim, previdência privada vale a pena desde que você entenda como o produto funciona e saiba escolher a opção ideal para você, e é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Olá, você que não é cheque, mas é especial, eu sou Fred Marques, o seu querido consultor financeiro, e meu querido público, temos uma missão árdua para o vídeo de hoje. Previdência privada é o produto mais complexo do mercado financeiro. Temos muitos fatores para analisar, muitas coisas, muitos conceitos para entender, mas eu confio plenamente no meu potencial de explicar esse assunto para vocês e confio plenamente no potencial de vocês de entenderem e principalmente na abertura que a gente tem aqui para que, se qualquer detalhe não ficar claro, vocês perguntarem nos comentários. Mas, basicamente, quando você vai investir em um título público, quando você vai investir em ações, em um fundo de investimento, você tem uma decisão a tomar. Quando a gente vai para a previdência privada, são 4 camadas de decisão que, se você escolher bem, vai ser ótimo para você, como a gente viu no vídeo anterior, das 7 vantagens da previdência privada, mas se você errar em qualquer uma dessas 4 etapas, aí vai ser pior do que se você não tivesse uma previdência privada. É com isso que estamos lidando no vídeo de hoje. Decidiu ter uma previdência privada, viu que vale a pena e foi atrás de uma. A primeira das 4 camadas que a gente tem de decisão é: você precisa escolher se o seu plano de previdência privada será PGBL ou VGBL, plano gerador de benefício livre ou vida geradora de benefício livre, ou seja, as siglas não são autoexplicativas. E isso por si só já complica tudo, mas a tese por trás é muito simples. Vamos entender o que você precisa avaliar para decidir entre PGBL ou VGBL. É a sua declaração de imposto de renda. Quando você faz a sua declaração, você tem 2 caminhos. Você pode fazer uma declaração simplificada ou uma declaração completa. Não vou entrar muito no mérito aqui do que é cada uma, porque essa é uma questão contábil, mas dá para achar facilmente, dá para descobrir facilmente se a sua é simplificada ou completa, porque a completa é aquela que você coloca gastos com dependentes, gastos com saúde, gastos com educação. Sabem do que eu estou falando? Se vocês não sabem, é provável que a de vocês seja a simplificada. Então você precisa descobrir se é simplificada ou a completa. Mas afinal, por que você precisa descobrir isso? Porque lá naquelas despesas dedutíveis da sua renda bruta anual tributável, como diria a expressão mais apropriada, você, além de saúde, além de educação, além de dependentes, você também pode informar as contribuições que você faz para a sua previdência privada para reduzir a sua renda bruta anual tributável. E estamos falando aqui do PGBL. As contribuições para o PGBL podem ser usadas para reduzir a quantidade de imposto que você paga hoje, no limite de 12%. No VGBL tem esse benefício? Não. A diferença é, no PGBL você abate até 12% da sua renda bruta anual tributável. Lá na frente, quando você for pagar o imposto, você pagaria esse imposto hoje, sobre a renda toda. Você teve um abatimento hoje, lá na frente você vai pagar sobre todo o dinheiro aplicado, todo esse saldo que você estiver resgatando da previdência privada. Não só o rendimento, mas também o principal. Porque você ia pagar hoje e você apenas adiou esse pagamento. Com uma alíquota que é menor do que o imposto sobre a renda, mas isso é assunto para daqui a pouco. No VGBL você não tem esse abatimento hoje, mas lá na frente você vai pagar imposto só sobre a rentabilidade. Tá claro isso? Tá claro isso? Espero que... Fred, parece que seria melhor escolher o VGBL, não? Porque eu estou pagando só sobre a rentabilidade e aqui eu pago sobre tudo. Note,
Aqui no PGBL você vai pagar sobre tudo porque você recebeu um benefício no presente. Esse benefício é muito significativo, reduzir 12% lá da sua renda tributável. Então o VGBL você vai pagar só sobre a rentabilidade, mas você não tem esse benefício. Se você faz a declaração completa, faz sim muito sentido você optar por esse benefício no presente, mesmo que lá na frente você pague sobre tudo. E é importante que você saiba que se você começou no PGBL, esse dinheiro não pode ir para o VGBL e a recíproca também é verdadeira. Você pode criar em paralelo, você pode ter os dois, um PGBL e depois um VGBL, mas você não pode pular de um para outro. E aí um cenário muito específico seria de você me perguntar: Fred, eu quero contribuir com mais do que 12% da minha renda bruta anual tributável, o que é que eu faço? Aqui a gente até o limite de 12% deixa no PGBL e nenhum centavo a mais aqui, aí você vai para um VGBL, porque se você extrapolar os 12% aqui do benefício, você não vai ter o benefício, não soma, e lá na frente você vai pagar imposto sobre o principal e a rentabilidade. Então você não tem o benefício aqui e você assume o ônus lá. Então até 12% no PGBL, qualquer centavo a mais no VGBL. Ok? Decidiu entre PGBL ou VGBL, você vai para a segunda camada de decisão, que é adicional. Além de decidir se é PGBL ou VGBL, você vai escolher a tabela de tributação da sua previdência privada. A gente viu que pode ser sobre o principal, sobre a rentabilidade, mas a gente ainda não viu quanto será, independente de ser PGBL ou VGBL, e é aqui que entra a tabela de imposto de renda. Aqui nós temos também duas opções: progressiva e regressiva. Na progressiva, quanto mais você resgata, mais imposto você paga, independente do tempo em que o dinheiro ficou lá na previdência privada. Na regressiva, quanto mais tempo passa, menos imposto você paga, também independente de quanto você está resgatando. Então, em um importa quanto resgata, não importa o tempo. Na outra, na regressiva, importa o tempo, não importa quanto você está resgatando. Qual que é melhor? Como geralmente a previdência privada é para o longo prazo e é para você resgatar quantias consideráveis, seja resgatando tudo ou seja recebendo uma renda mensal, na grande maioria dos casos a tabela regressiva faz mais sentido. E aí o que eu chamo a atenção de vocês é que acima de 10 anos, essa tabela regressiva vai cobrar 10% de imposto sobre a rentabilidade no VGBL ou sobretudo no PGBL. 10% fora as isenções de poupança, LCI e coisa do tipo. 10% é a menor alíquota do mercado financeiro. Então, num Tesouro Direto da vida, você vai pagar no mínimo 15%. E aí lembre que você está se preparando para o longo prazo. E aí no longo prazo você vai acumular algumas centenas de milhares de reais, alguns milhões de reais, assim esperamos. Então veja o que é 10 ou 15%, uma alíquota de imposto, qual que é o impacto dessas diferentes taxas num patrimônio tão grande. Então faz muita diferença. 10% é uma alíquota 33% menor do que qualquer outra opção do mercado financeiro. Então vejam a vantagem que a previdência privada traz nessa tabela regressiva. E a possibilidade de se arrepender. Lá no VGBL para o PGBL não podia, aqui você pode, mas não pode, depende da situação. Você não pode passar de regressiva para progressiva, mas avisei que o assunto seria complexo. Você não pode passar da regressiva para a progressiva, mas você pode ir da progressiva para a regressiva, só que ao passar da progressiva para a regressiva, o prazo zera. Porque senão também virava bagunça, né? Aí virava a festa da uva, porque assim, você poderia esperar os 10 anos e aí depois decidir qual seria melhor. Não, se você começou na progressiva e quiser passar para regressiva, você precisa zerar o prazo e começar tudo de novo. Avançando aqui no nosso processo de decisão, já decidimos se é PGBL ou VGBL, já decidimos se é progressiva ou regressiva. Agora sim, vamos falar do fundo de investimentos, vamos falar da parte divertida do processo, que é onde o dinheiro que você colocou nesse plano
vai ser investido. Note que tem a tributação e tem a performance dos seus investimentos dentro dessa previdência privada. Geralmente a parte tributária é negligenciada e a outra é hipervalorizada. Não cometam esse erro. Mas sobre o fundo de previdência, importante que vocês saibam que não tem come-cotas, diferente de outros tipos de fundo, isso é uma vantagem tributária. E sobre o fundo eu tenho duas recomendações. Eu sei que vocês esperam que eu sugira opções, e sim, eu tenho opções, mas antes eu tenho uma recomendação um pouco mais teórica. E para a recomendação teórica eu peço muita atenção para a frase de efeito, que é: prazo não determina perfil. Eu vejo muita gente incentivando a tomada de risco nesse tipo de investimento, nesse tipo de escolha previdenciária, por conta do longo prazo, porque dá para buscar maiores retornos, dá tempo de desvalorizar e valorizar. Isso faz sentido, mas a minha experiência como consultor financeiro é que as pessoas vão por esse discurso, negligenciam os seus próprios perfis e aí na primeira osciladinha ali a pessoa já acho que eu não quero esse tipo de fundo, acho que eu não gosto, será que tá tudo certo? E aí ou a pessoa acaba trocando de fundo, acaba se arrependendo, ou a pessoa acaba ficando muito nervosa com aquilo ali, preocupada o tempo inteiro, e a gente não quer que você desenvolva uma úlcera. Então assim, mesmo que o prazo do investimento seja longo, se o seu perfil não for mais de arriscar, um perfil um pouco mais arrojado, é melhor você compensar no aporte que você faz para não tomar decisões erradas, por medo, por desespero, e também para não viver a vida inteira até chegar na aposentadoria com medo e desespero. Agora sim, recomendações um pouco mais práticas. Vocês devem entender que é muito difícil estar aqui e falar: coloca teu dinheiro aqui. Na verdade não é nem difícil, isso é extremamente irresponsável se eu fizesse alguma coisa desse tipo, mas para também não deixar vocês sem nenhum direcionamento, me agrada bastante a proposta das super previdências, que são fundos de fundos, que você, com apenas um aporte, você investe nesse fundo e o próprio fundo vai diversificar em outros fundos de previdência. Tem diferentes perfis, tem super previdência arrojada, conservadora, moderada. Então essa ideia de você diversificar sem precisar ter milhões de fundos e colocar um pouquinho de dinheiro em cada um, gosto bastante do conceito de super previdência. Eu começaria com esse tipo de fundo. Como esse fundo às vezes abre, às vezes fecha, né? Às vezes está aberto para captação, às vezes não está, eu vou dizer onde geralmente tem e vocês conferem aí no momento em que vocês estiverem assistindo o vídeo, se está disponível, se não está, mas tanto a Vitrio quanto a XP oferecem previdências do tipo. Último ponto sobre a nossa gloriosa terceira camada, que é a camada dos fundos. Ao contrário de qualquer outro fundo, de qualquer outro investimento, se você testar um fundo, se você testar um nível de risco, se você testar uma gestão e você não gostar, se você se arrepender, você pode trocar sem precisar resgatar e pagar imposto por meio da portabilidade. Então, falei de perfil. Se você quiser testar algo que não seja exatamente conservador, se for algo moderado, você perceber que não é muito bem a sua praia lidar com esse tipo de variação, você tem o direito de fazer a portabilidade para um outro fundo da mesma seguradora ou de outras seguradoras. Esse é um direito seu. E agora eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês, meu querido público. A má notícia é que temos uma quarta camada. Então já falamos de PGBL, VGBL, regressiva ou progressiva, falamos do fundo, temos uma quarta camada. Mas a boa notícia é que essa camada não precisa te preocupar nesse momento, porque você só vai lidar com isso lá na frente. Isso eu me refiro à maioria do público que está no começo da preparação para a aposentadoria, mas para vocês, a maioria, vocês vão se preocupar lá na frente, que é a hora de receber o benefício. E aí, na fase de recebimento, nós temos uma outra escolha, uma outra camada, que é basicamente como você vai receber este benefício. Você tem basicamente dois caminhos. Só adiantando, não precisam se preocupar com isso, essa decisão não é para agora. Mas vocês têm um recebimento financeiro ou um recebimento atuarial. E aí
para esses dois caminhos vocês têm dezenas de opções, vocês podem resgatar tudo, podem resgatar parcialmente, vocês podem passar, no caso do atuarial, para a seguradora e a seguradora vai administrar esse dinheiro, administrar o benefício. Pode ser por sobrevivência, por prazo definido, de uma forma que passe para os beneficiários. São milhares de opções. Vocês não precisam saber disso agora, eu só chamo a atenção mais por curiosidade para quem ainda está na fase de contribuição. Dependendo da escolha que você fizer, ao você deixar de viver, para não falar a outra palavra que tiraria a monetização desse vídeo, e eu preciso pagar o salário de querida Bel, né, querida Bel? Por favor. Então, se você deixar de viver, se é que vocês me entendem, dependendo da modalidade que vocês escolherem, o dinheiro que vocês passaram acumulando a vida inteira vai todo para a seguradora. Então é importante escolher com cuidado, com atenção lá na frente, mas como é o caso da maioria, para quem está na fase de contribuição, essa não é uma preocupação para agora, só tenham isso no radar para lá na frente fazer a escolha certa, combinado? E aí, meu querido público, acho que agora vocês têm consciência do que eu falei lá no início. Vejam quão mais complexo é você ter uma previdência privada em vez de ter ações, em vez de escolher um fundo normal, que não seja de previdência. Mas vimos no vídeo anterior que nós temos 7 benefícios, que não são só 7, mas eu escolhi 7 para o último vídeo, que mostram que faz muito sentido ter uma previdência privada, você tem muita vantagem. Reforço o que eu falei lá no início, se você escolher bem, porque se você escolher errado, isso se volta contra você. Não é só que você deixa de receber a vantagem, mas você cria uma desvantagem para você. Se você escolhe o plano errado de PGBL ou VGBL, se você escolhe a tabela errada, você vai pagar um caminhão de imposto, por exemplo, se você escolher errado. Então, é complexo sim, mas também não é nada... a gente é inteligente, senão a gente não estaria aqui. Então não é nada que a gente também não consiga entender de jeito nenhum. Então, estudem. Se preciso, perguntem nos comentários, eu respondo todo mundo, a não ser pessoas que tentam consultoria gratuita nos comentários. Mas se é pergunta, eu respondo todo mundo. Então estudem, perguntem, se sentirem a necessidade, contratem uma pessoa, um consultor financeiro que vocês conheçam, que seja querido, que vocês confiem, para orientar nessa decisão de vocês, mas não negligenciem previdência privada, porque vale a pena desde que você escolha bem. Dito isso, eu vos aviso que chegou um momento maravilhoso de resumirmos tudo que conversamos no vídeo de hoje. Inclusive, não sei se vocês perceberam que eu estou parecendo o Drake, aquele meme do Drake, assim, sabe? Foi sem querer, mas bora pro resumo. O resumo é: previdência privada vale muito a pena, é complexo, mas vale muito a pena. Você tem 4 camadas de escolha, se é PGBL ou VGBL, se é regressivo ou progressivo, é ótimo, progressivo. O fundo no qual você vai escolher, lembrando que você pode fazer a portabilidade se fizer sentido para você. E uma 4ª camada que você vai lidar lá na frente, que é como você vai receber este benefício, meu querido público. Missão árdua, mas da minha parte a missão está cumprida. Conto com vocês para falarem se ficou claro, o que é que não ficou tão claro, qual é o detalhe que precisa de mais informações. A gente vai trocando essa ideia nos comentários. Esqueci completamente lá no início do vídeo, mas seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Deixe o seu like também para ajudar o seu querido consultor financeiro. E é muito bom ter a audiência de vocês. Hoje eu acertei, querida. Tá aí o bordão, não era o bordão certo que você queria? Aí, ó. É muito bom ter a audiência de vocês. Até o próximo vídeo.